Esse podcast é apresentado pela Copastur. Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao voo 051 do Saída de Emergência. O propósito deste podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Eu sou o Jeff Andrade e, junto com a Bárbara Moreira, vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. O ócio criativo é aquela coisa sobre a qual todos nós já ouvimos falar em algum momento. Contudo, pouco sabemos o que significa. Mas se você não sabe o que isso significa e acha que é algo relacionado a não fazer nada e ainda assim produzir, saiba que você está certo. Isso porque o sociólogo italiano Domenico De Masi, por meio do seu livro O Ócio Criativo, apresenta um novo ponto de vista sobre a questão do ócio. Muitas vezes, entendido como um momento de preguiça e de improdutividade, o ócio pode ter uma relevância muito maior para a nossa produtividade. Sendo assim, é isso que o autor transmite, já que propõe que se use o ócio para o despertar da criatividade. E hoje estamos aqui com o Felipe Romano e com o João Vaz. Eu gostaríamos que vocês se apresentassem, por favor, falassem um pouquinho da história de vocês. E nós podemos começar pelo Felipe. Fale um pouquinho de você. Bom, meu nome é Felipe Romano, tenho 31 anos, sou atualmente doutorando no programa de turismo da Universidade de São Paulo, sou mestre pela universidade também, sou bacharel em lazer e turismo, por onde a gente discute bastante as coisas do lazer ou do ócio, dependendo do conceito que queira utilizar. Trabalho como guia de turismo, também atuo como professor, trabalho com eventos corporativos, desenvolvimento de eventos, de vez em quando umas palestras também. Sou apaixonado pela temática de lazer e turismo, desenvolvendo. Meu objeto de pesquisa, trabalho bastante agora com as questões do turismo esportivo, em especial sobre as arenas esportivas, e como é que o lazer também é correlacionado nesse sentido, né? Então, esse é um pouquinho do que eu sou e da minha vida. E você, João, fala um pouquinho para a gente de você. Olá, pessoal. Eu sou o João, tenho hoje 64 anos e 40 anos de experiência na área de comunicação. Sempre trabalhei com criação, produção, atendimento. É o dom, e que nem fotografia, hoje é o que eu mais me dedico. Mas desde jovem, sempre trabalhei com fotografia, até com um histórico familiar. O meu pai, na minha época, já tinha laboratório em casa, que antigamente era comum aqueles que eram amantes da fotografia, no caso, ter laboratório em casa. Na longa da experiência no corporativo, trabalhei de comunicação, você vai aprendendo um monte de coisa. Aliás, quando você é muito jovem, você acha que você vai corrigir o mundo. E você vê um monte de coisa, quer se matar, quer trabalhar, quer fazer, quer acontecer. E, na verdade, você não está conhecendo nada. Aí eu fui para a área da educação, conversando com diversos alunos, também aprendi muito, porque ser professor, ser de comunicação é querer aprender. Se você não quer aprender, não adianta. Ninguém é dono da verdade, cada um tem o seu valor. E lá aprendi coisas assim, muito bacanas, tanto dentro da sala de aula como no mercado. Trabalhei com muitas agências, e dentro dessas agências, eu vi que mudou muito do que era e do que é hoje. Aliás, o mundo mudou, tudo mudou. E o que é uma verdade hoje, que nós vamos discutir, com certeza amanhã não é mais. Muda. E se você não muda, você fica para trás. Quer que eu fale mais alguma coisa de mim? Oi, João, obrigada aí pela apresentação de vocês, João e Felipe. É um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente. Bom, pode falar um pouco mais de você, não tem problema, mas a gente vai pedir agora para vocês falarem também um pouquinho para a gente o que é o ócio criativo, né? Aí, se quiser continuar, João, para você dizer para a gente o que é, e depois a gente ouve o Felipe também.
Bem, o prazer eu continuo de uma experiência pessoal, que às vezes você está tão envolvido, você não percebe as coisas. É que nem namorar. Você, às vezes, é corneado e não está percebendo. E os outros que estão do lado de fora estão percebendo isso. Então, sinal que você tem que mudar. Numa grande agência do mercado, que vai ser antiético eu falar o nome dela, mas hoje todas as agências são ótimas e com grandes contas, eu percebi uma coisa, que tinha dado uma ordem. Que ordem era essa? Entrar em tal horário e sair em tal horário. Mas, como nós vamos pegando exemplos do passado, o que acontece? Muita gente quer virar a hora, quer virar a hora, quer virar a hora, quer virar a hora. Aí o dono dessa agência, que eu achei assim, muito inteligente, ele chegou na empresa, que muita gente acha que conhece essa história. Foi 9 horas da manhã, encostou assim, o braço no balcão e lá ficou. Aí quem chegava às 9h10, ele dava advertência. Ele falou, eu avisei para todo mundo que tem de ter norma, entrada de saída e hora de... Aliás, entrada, hora de entrada e horário de saída. Aí quem chegou 9h20, ele já deu a suspensão. Quem chegou às 9h30, se pudesse, jogava a bolsa pela janela, falava, eu saí, que fui tomar café, estou voltando. Ele já mandou embora. Interessante falar, mas será que é errado isso? Não, ele foi muito inteligente. E hoje, grandes agências, grandes empresários estão percebendo isso. Que o quê? Se a pessoa vira à noite, que era o hábito, era uma coisa de fazer entregas, mas só que entregava sem qualidade. Por quê? Nós, humanos, seja em qualquer área, seja de criação, seja de produção, seja administrativo, nós temos limite de criar, que, aliás, de tudo você cria, né? Até quando você acorda, você cria. Você vai pôr uma roupa, você vai pôr um óculos, você cria. E na área de comunicação, nós criamos para ganhar dinheiro. Não é que nem criar, vamos ver o que dá, eu viajo. Não, você não pode viajar, tem que retornar. Só que quando você vai além, você já não consegue criar mais. Ele percebeu o seguinte, que a pessoa criava muito mais. Quando chegava 6 horas, ele saía da empresa, ia tomar um chopinho, conversar com os amigos, nesse relaxamento, nessa mudança de ambiente, achando que estava fora de serviço, ele estava criando muito mais e trazia muito mais produção e muito mais qualidade. Isso daí, para mim, que se chama inteligência. E ele começou a perceber. Agora, mas eu tenho de serviço para entregar. Exceção, tudo bem. Não é que nunca mais eu vou fazer isso na vida. Exceção, tudo bem. Mas não tornar isso um hábito e uma desculpa para chegar atrasado, para chegar mais tarde, para chegar 1 hora da tarde. Eu virei à noite, virei 3 noites. Pense. Se você faz isso, ou falta funcionário, ou você não tem capacidade para isso. Porque às vezes a gente não quer refletir, quer passar um problema para o outro. Só que se você ficar muito em cima em tudo, rotina mata. E tenho dito. E tratando um pouco dessa questão aí, e aí falando um pouquinho do lado conceitual do ócio criativo, né? Então, como a Bárbara já comentou, acho que tem um conceito criado pelo Domênico De Masi, que não é importante dizer que ele não é unanimidade aí na área, né? Então, tem muita gente que critica bastante, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas basicamente ele divide o ócio criativo como se fosse em três segmentos, vamos colocar assim, né? Então, a questão do trabalho, né? De que forma o trabalho em si ele é necessário para a nossa vida, a parte do estudo, que é o desenvolvimento, né? De que forma que a gente se obtém o conhecimento, que é um pouco do que o João já comentou e trouxe para a gente, de que forma que a gente adquire e sempre está adquirindo esse conhecimento. E a parte que ele fala do jogo, que aí é um pouco dessa dificuldade de aceitação da academia de lazer, que é um pouco dessa questão do lúdico, dessa vivência, dessas experiências de lazer. E aí, quando você consegue ter um equilíbrio entre essas três áreas, você começa a praticar o ócio criativo, né? Como se fosse algo harmônico. Então, assim como o João já comentou, no sentido de que essa experiência de
do ócio criativo, ela só existe em detrimento do trabalho. Então, era algo que a gente não conseguia fazer antes da Revolução Industrial, por exemplo, né? Que é o grande marco conceitual que a gente tem aí das questões do lazer, porque até então a gente não tinha esse horário de trabalho, que também que é algo que a Revolução Industrial trouxe, e esses aspectos do ócio criativo surgem como um contraponto da questão do trabalho, basicamente. De que forma que a gente pode se recuperar ou melhorar ou enfatizar mais com que o nosso trabalho seja melhor desenvolvido, da melhor forma. Enfim, esse é um pouquinho do conceito do que é o ócio criativo, né? Sim, e falando assim nessa parte da cultura, né? Como a nossa cultura, ela atrapalha ou ajuda nessa pausa, nesse ócio criativo? A gente sabe que a pausa, ela é essencial para o fluxo criativo, mas a nossa cultura, ela diz que somente quem produz muito é rentável para a empresa. Por exemplo, alguns artistas podem achar que os artistas eles sempre gostam de uma vida fácil. Vocês acreditam que essa cultura ela está mudando ou ainda somos influenciados a não ficarmos parados porque a sociedade acha que a gente é improdutivo? Eu acho que é uma das coisas mais legais como a gente vem fazendo esse processo de transformação, né? Então, quando você vê uma pessoa descansando, estou de férias, tirei 2 dias para dormir. Nossa, mas como você não faz nada? Você não sai do sofá o dia inteiro, você só fica vendo televisão. E é uma coisa que vem, desde pequeno a gente ouve isso, né? Vai fazer alguma coisa, vai estudar, vai para a rua brincar, vai... E tudo isso, na verdade, é aquela questão do equilíbrio, né? Então, a gente tentar entender como isso, de que forma que isso vem afetando e de que forma a gente precisa usufruir disso de uma maneira extremamente equilibrada para finalmente ter essa mudança de percepção, que eu acho que é algo que vem acontecendo bastante. Então, algo que a gente vem dividindo muito é o nosso tempo de estudo, o nosso tempo de lazer. Agora que a pandemia deu uma mudança gritante do que é horário de trabalho, que não é horário de trabalho, tudo virou trabalho, dificilmente a gente descansa, o tempo inteiro está conectado. E é uma questão da globalização também, né? Então, por exemplo, acabei de voltar de viagem e eu estava na Turquia, que são 6 horas a mais de viagem. Então, voltar nesse fuso horário, voltar no tempo, e a gente trabalha com o pessoal que está na Austrália, que tem uma comunicação, a gente faz parte de um grupo de pesquisa, que a sede fica na Hungria. Só que cada um está no seu país. Então, é muito complicado, já é difícil vocês encontrarem os amigos que moram na mesma região e no mesmo fuso de vocês. Imagina fazer uma atividade onde alguém está meia-noite conectado, alguém está 2 da tarde, você está 6 da manhã, todo mundo tentando fazer uma reunião. Então, essa questão de globalização também interfere bastante, mas aos poucos a gente vai se adaptando e melhorando cada vez mais. Nesse sentido, né? Bem, eu acho tudo muito confuso no seguinte sentido: é misturar cultura. E, além de misturar cultura, misturar oportunidades, ou seja, aproveitar do neguinho que trabalha comigo. O que eu faço para iludir um jovem, por exemplo? Eu falo para ele, olha, aqui você vai trabalhar bastante, mas você tem uma mesa de snooker, você tem um sofá de couro para você descansar, sei o quê. Você ilude a cabecinha do cara. E, na verdade, o cara não quer isso. Aliás, não é que ele não quer, ele acha que ele fala, nossa, eu trabalho numa empresa que tem bicicleta, que tem sofá. Mas ninguém não quer isso, ninguém quer dinheiro, quer hora extra. Então, trabalha nessa ilusão. Por quê? Porque eles acham que quando logo que entrou o capitalismo, apesar de ter horário de entrada e horário de saída, só que você não podia nem respirar. Você tinha tudo uma coisa organizada. Isso já é experiência de velho. E graças a Deus, eu só lamento uma coisa, que quando você fica velho, você adquire tanto conhecimento, pena que você morre e leva junto. Não tem como deixar aqui. Que nem eu vi empresa, logo após que teve o capitalismo, que já era o formato, não que eu sou tão velho assim, mas que eu vi, por exemplo, o toalete era só com o pé, para você fazer cocô. Por quê? Se você senta, se descansa, você relaxa. Veja que absurdo como explora-se.
sempre foi explorado a mão produtiva. E hoje explora de maneira mais sutil, com sofazinho de couro, com cervejinha. Na verdade, eu acho o seguinte, ninguém realmente sabe dar o tempo que cada pessoa precisa. Eu, por exemplo, eu preciso, para relaxar, bater papo com os amigos, outros precisam de dormir. Não existe um padrão, não somos máquina. Isso que tem de perceber que nós não somos máquinas. Agora, isso de quem é a culpa? Nossa também, porque nós admitimos. Então, se nós admitimos e achamos essa beleza, ainda nós somos multiplicadores de fazer isso. Então, tem de tomar cuidado, tem de tomar muito cuidado, avaliar. Hoje, o que ninguém mais faz, sabe o que quer? É parar e avaliar. Eu preciso João, estar, sabe o quê? Na moda. Só para bater uma bola com você, nesse sentido de como as coisas mudam, né? Trabalhei um tempo de telemarketing, assim, é uma das coisas que eu sempre aplaudo é todas as pessoas do telemarketing que têm o meu amor eterno, porque é muito difícil. E uma das coisas que aconteciam lá é que, assim, a gente não podia beber água, porque se você bebesse água, você ia ter que ir no banheiro. E se você ia no banheiro, você ia beber água. E aí você ia ficar num ciclo vicioso. E aí aqueles 20 minutos, 30 minutos de trabalho que você perde, teoricamente, isso atrapalha no seu rendimento e aquelas metas mirabolantes que você tem para fazer, né? Isso há 10, 15 anos atrás. E aí, também tem essa questão do jogo de marketing, né? Que é um pouco do que você comentou dessas novas empresas. E aí, assim, aqueles pré-requisitos maravilhosos, fale 128 idiomas, 48 anos de experiência nesses novos trabalhos. E aí vai, benefícios, mesa de sinuca, geladeira de refrigerante e suco à vontade, maçã. Absurdo. E essas coisas assim que você vê. Aí quando você para pensar, é engraçado isso, de como a gente aceitou isso de bom grado e coração e acha que a gente realmente está sendo beneficiado, né? E falar assim, não, mas eu posso tomar um suco à vontade. Não, eu estou trabalhando aqui há 23 horas, né? Mas tudo bem, eu tenho um suco à vontade ali que está de boa. Essa pergunta que a gente tem agora, a próxima, fala um pouco sobre isso também, gente. Até desculpa entrar aí no bate-bola, é porque a gente fez um podcast número 40, que fala sobre o não sem culpa. E aí a gente fala muito sobre essa dificuldade de dizer não, né? Em meio às demandas aumentando cada vez mais, tudo para ontem, tudo urgente. A gente falou muito sobre o quanto pode ser saudável você falar ou não. E, em paralelo a isso, temos as doenças atuais aí acontecendo, que é o burnout, né? A exaustão, sobrecarga de trabalho. Então, vem de encontro aí até também o que o João trouxe em relação a gente permitir, né? E aí a gente queria saber essa relação com vocês do ócio criativo, né? Dessa necessidade que a gente está falando hoje como tema, que a gente entende que é uma necessidade nossa, com essa questão do dizer não, né? Qual é essa relação? Qual é o benefício do ócio criativo nesse caso, né? Da gente deixar esse tempo aí. A gente queria entender um pouco esse não aí de vocês. Bem, na própria vida, quem fala a verdade não é bem querido. Então, isso pode chocar até o seu supervisor, o dono da empresa, e ele só vai perceber que isso daí é bom com o tempo. Mas só que aquele negócio não se há mais tempo. Então, você tem que saber muito bem como se colocar, como fazer, como mostrar isso. Por que o mercado de trabalho não admite pessoa velha para trabalhar? Porque ele já sabe tudo isso. E o dono fala assim, pula a corda. Você fala, por que eu vou pular? O jovem, como ele está com sede, pula a corda. Tá, vai lá. E se mata de pular essa corda. Então, é complicado. E, sabe, nós estamos entre a cruz e a espada. E fica difícil, é muito complicado você trabalha, ninguém vai trabalhar por esporte, fala, não tem o que fazer, vou trabalhar hoje. Você vai trabalhar porque você quer, você tem a sua ilusão pessoal, de comprar um carro, de comprar uma casa, mas como? É com dinheiro. Aonde você vai gerar dinheiro? Com o seu trabalho. Agora, se corta o seu trabalho, o que você faz? Exatamente. E essa questão muito, acho que o mais pega na minha percepção é a questão hierárquica, né?
como é que você vai falar um não para quem é seu chefe, né? E aí você fica naquela questão de falar assim, meu Deus do céu, e aí entra muito daquela questão de se eu não fizer, alguém vai com certeza fazer, e aí eu tenho que fazer, e você fica naquela autocobrança, né? E às vezes quando a gente fala não, é uma coisa que eu tenho percebido muito, em especial, escutado histórias de experiência, o não, ele sempre vira uma moeda de troca, né? E é incrível que é sempre uma coisa muito pior do que aquele não que você falou. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas faça um trabalho X até amanhã. Ah, não quer fazer? Beleza. Ó, você vai ter que fazer um trabalho onde você vai ter que ir andando daqui até Sergipe, voltar e fazer uma narração sobre isso. Então, quando você fala um não, parece que aparece alguma coisa 3, 4 vezes pior do que já havia planejado para que você faça. E tudo isso vira uma bola de neve muito grande, mas é algo que a gente precisa trabalhar bastante, né? Trabalhar o falar o não, de que forma que a gente fala o não, e em especial, acho que o mais importante é como a gente justifica o porquê não fazer aquilo, né? Então, tudo acho que é construído na base do argumento, né? Eu não posso fazer aquilo por X, Y, Z motivo. Você não vai falar, não vou fazer porque eu não quero fazer. Até porque isso daí pode gerar uma série de problemas, né? E no meio acadêmico falando, né? Então, eu sou bolsista da CAP do doutorado, e assim, o nível de produtividade o tempo inteiro é muito alto, o nível de exigência nossa é muito alto, precisa publicar artigo, precisa participar de evento e tudo mais. E assim, eu sou representante discente da pós-graduação da USP Leste, né? E se eu falar para vocês, de antes da pandemia, eu tinha mais ou menos entre os nossos 700 alunos, tinha uns 15 casos relatados de pessoa com ansiedade, estresse ou alguma coisa nesse sentido. Nesse mundo pós-pandêmico, se é que a gente pode falar isso, né, sobre pós-pandemia, foram 163 casos de alunos com algum tipo de transtorno, ou ansiedade, ou TDAH, ou cansaço, e assim, e a gente chegou a ter um óbito de uma aluna que, infelizmente, chegou num nível de surto psicótico muito grande, e esse surto ocasionou uma série de outros problemas, enfim. Isso é muito da nossa vida atual, né? Desse atual momento e tanto que surgem esses slow travel, esse movimento de slow, né? Gente, a gente precisa desacelerar. E aí, volta muito naquela questão cultural também, né? Que a gente já comentou um pouco, de falar assim, viajei agora por 20 dias. Mas como assim você viajou por 20 dias? O que você faz? Aí abri hoje e-mail, 132 e-mails, eu falei, meu Deus, me deixem um pouco em paz, gente, eu preciso de paz. E mesmo assim, trincando, né? Porque é muito do que a gente, por mais que tente fazer muito, parece que nada ainda é suficiente, né? Se a gente for fazer um comparativo, um paralelo entre a vida dos nossos avós, nossos bisavós, pais, enfim, parece que a gente já chegou numa idade onde eles já tinham casado, já tinham casa na praia, já tinha carro, e a gente ainda não está conseguindo, basicamente, fazer uma compra no supermercado direito, né? Então, também tem essa questão, esse paralelo comparativo do que a gente já teve com o que a gente já tem, com o que a gente tem, na verdade, com o que a gente não tem, que a gente deveria ter, teoricamente, que faz com que seja essa meio loucura também, né? Ô, Felipe, você falou na sua introdução, né, na sua apresentação, que você, além de professor, é turismólogo, pesquisador, a gente acompanha vocês nas redes sociais, né, você participou recentemente de algumas palestras envolvendo turismo, esportes. E como você usa o ócio criativo, né, essa pausa no seu dia a dia, no seu período de pesquisa, por exemplo? Olha, eu sou muito privilegiado por trabalhar e escolher o meu objeto de pesquisa dentro do doutorado, né? Eu sou quem me conhece minimamente ou quem abrir meu Instagram vai conseguir ver que eu sou doente e apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube, mas eu sou doente e apaixonado por futebol. Aonde eu tô indo, eu tô vendo, tô assistindo futebol, tô conhecendo estádio, tô aprendendo, né? Então,
essa questão do ócio vem muito de trazer algo que a gente gosta de fazer da ludicidade, que no meu caso é ir para o jogo, meu lazer é ir para o estádio de futebol, meu lazer é ver sobre o que está acontecendo dentro do futebol, não só no futebol, como no esporte em si, né? E ver de que forma, eu sempre paro para pensar de que forma que eu poderia aplicar aquilo na prática e trazer aquilo para o desenvolvimento, né? Então, quando eu vejo um estádio de futebol, eu falo, tem um estádio desse tamanho que cabe 60 mil pessoas aqui, por que a gente não pode utilizar ele todos os dias? De que forma a gente pode utilizar? E por mais que eu seja São Paulino, o meu mestrado foi sobre a Arena Corinthians, né? Porque, como morador da Zona Leste de São Paulo aqui, o estádio de Itaquera virou um grande atrativo, um marco turístico, né, para a gente aqui, de que forma e esse foi o meu objeto de pesquisa, né? De que forma que a gente pode se apropriar do uso desse estádio, né? Que a gente tem um estádio aí que custou 1,6 bilhão e, querendo ou não, teve uma verba pública investida nesse estádio. E como é que isso reverte para a população? De que forma que isso afetou a população, especialmente a população do entorno? Para a gente que mora aqui na Zona Leste, de que forma que a construção desse estádio teve esse impacto, né? Então, dessa forma, eu meio que tento trabalhar muito sobre essa questão do ócio criativo. E, além do ócio criativo, que é um conceito já desenvolvido, eu tenho trabalhado também com o conceito do lazer sério, né? Então, do professor Robert Stevens, ele fala sobre essa questão do Stebbins, tá? Stebbins, só para quem quiser procurar. Fala sobre essa questão do lazer sério, que é assim, aquelas pessoas que praticam aquele lazer há tanto tempo que ela fala, não, isso daí não é mais lazer para mim. Então, a gente tem, por exemplo, esses corredores de rua que todo sábado e domingo saem para correr algum tipo de prova, alguma coisa nesse sentido. Quando você chegar para falar para ele, como é que é essa sua prática de lazer, a corrida de rua? Ele vai falar, não, isso daí para mim não é lazer. Isso daí para mim já é quase um trabalho não remunerado, vamos colocar dessa forma, né? Então, é um pouco do que eu venho trabalhando e tentando trabalhar e tentando diminuir essa linha tênue entre essa questão do lazer, do turismo, de que forma com isso se relaciona com o trabalho, né? Então, sou um grande privilegiado nesse sentido. Que bom, que legal. Eu acho que todo aquele que faz aquilo que gosta, isso daí já é um velho ditado, não trabalha. Não sei o que está trabalhando. Então, isso já é um ócio criativo, mas só que os outros acham que é trabalho. Que nem eu, uma coisa que eu amo fazer é dar aula para o pessoal. Eu me sinto na idade do povo, curto o povo, tiro sarrinho, que nem agora a onda essa coisa aqui. Então, o pessoal se está dando aula... Aí eu falo, pessoal, vocês estão perdendo tempo. Mas por quê? Porque eu estou de boa, levando na boa, porque se é outro, já se estressa. Aí eu vou na segunda. Bem, vocês não querem? Pior é para vocês, mas quem sou eu para dar uma chamada de pessoa de 30 anos, 35, 40 anos? Aí eu começo a brincar, falar, gente, vamos montar um grupo? Adoro em grupo. Aí, então, quer dizer, isso daí, vamos chamar um ócio. Por quê? Porque eu estou na brincadeira fazendo com que a pessoa... Porra, eu sou idiota, estou pagando, estou perdendo tempo, que é o pior, perder tempo. Exato. E hoje, a gente cobra tanto esse negócio, tempo, e não valorizamos o nosso tempo. É isso, Jeff. É engraçado disso, né? A gente teve um congresso no ano passado, do Congresso Brasileiro de Estudo do Lazer, né? Então, a gente tem milhares de grupos de pesquisa que tratam sobre essa temática, e uma das palestras principais foi assim, assim que ele começou, ele falou assim, antes de começar, eu queria saber, vocês todos estudam sobre lazer, certo? Quem aqui realmente tem praticado o lazer? E aquela galera que estava com a mão levantada falando que estudava sobre o lazer, já deu aquela baixada, e aí você conseguia ver o semblante triste, assim, aquelas lágrimas escorrendo nos olhos das pessoas, porque por mais que a gente queira, essa cobrança desenfreada que a gente vive também é muito complicado, né? De tentar, mas isso, muito do que o João comentou, é culpa muito nossa, né? A gente tem essa mania de culpar todo mundo, menos quem a gente deveria culpar, que somos nós mesmos,
permitimos essa questão, né? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho sobre redes sociais. Eu só gostaria de perguntar sobre da rotina de trabalho, né? Que existem alguns métodos que o pessoal divulga sobre para estimular essa pausa, né? Por exemplo, o método Pomodoro, que às vezes você trabalha 25 minutos, pausa 5, trabalha mais 25, e assim por diante. Vocês já utilizaram ou utilizam ainda alguma técnica semelhante a essa para essa pausa? Acho que o João pode começar falando. Olha, essa pausa, acho que cada um utiliza de uma forma que acha interessante. Acho que cada um tem um tempo. Nós temos de ter uma coisa na cabeça da gente. Nós não somos padrão. O que é bom para mim não é bom para você. O que é bom para você não é bom para mim. Então, nós temos de fazer aquilo que é o nosso ritmo, aquilo que eu tenho necessidade física, espiritual de fazer. Agora, pode ser que um dia qualquer, eu trabalho no gás todo. Tem dia que eu pego e não acordo, não quero trabalhar, eu estou só lá em corpo, mas a minha alma não está em mim. E tá isso procurando, tem que ser né? respeitado. Eu quero que se dane. Eu acho que, de repente, nós somos muito preocupados, queira ou não, eu quero que se dane. Mentira. Tá, sabe, o que vão pensar, o que vão fazer, então vou entrar no meu lugar. Olha, o que nós estamos muito, sabe o que é? É deixando ser cobrado. A gente Exato. deixa muito ser cobrado, sabe? E a gente sempre fica preocupado o que os outros... Até vamos falar do capitalismo. Eu acho um absurdo uma pessoa, sei lá, que ganha R$1.000, por exemplo, uma menina compra uma bolsa de Louis Vuitton que custa 4 pau. Mas por quê? Para mostrar para os outros que tem uma puta de uma bolsa. Olha, e no fim você fala assim, será que essa bolsa não foi comprada na 25 de março? Exato. E está pagando esse pau? Agora, é uma satisfação de cada um. Tem condições de você falar está certo, está errado? Não tem. Às vezes, de repente, é o ócio aí da pessoa de mostrar que tem uma puta de uma bolsa. E quer saber? Eu tenho, e daí? Mas é aquilo, eu acho que a gente fica muito querendo pegar padrões. Tem que ter esse padrão. Não podemos. É que nem aquela história. Até hoje a moçada mudou muito. E eu acho muito legal. Queira ou não, nós somos agregados de cultura, preconceitos, cargas positivas, cargas negativas. E na nossa área, que nem eu, dou aula muito assim a área de comunicação. Você vê assim, neguinho de tudo. Você vê o neguinho que o padrão quer, o outro neguinho que a sociedade não aceita. E eu acho um barato, sabe o quê? Aquele que tem aquele jeito, aquela forma, e assume. Nós temos preconceito. Você fala, nossa, olha como fulano é. Aí, de repente, você fala, babaca sou eu. Por que eu estou julgando? Quem sou eu para julgar? Exato. O cara é feliz, ele é daquele jeito, ele é bem, Exato. ele é do bom. E acho que é isso que nós temos de parar. Julgar. Então, eu acho que é aquele negócio. Tem tempo que... Tem dia que você já acorda com o pé no pinico. Quem é que já não acordou com o pé no pinico? Sem motivo. Quase o tempo inteiro, né? Aí, por isso que você vai buscando suas válvulas de escape. Vamos chamar o ócio como válvula de escape, para você retomar da sua maneira, de forma diferente, e não pode ter padrão de tempo. Eu acho que esse negócio de tem um padrão de tempo, tem um padrão... Não tem. Eu acho que pode até ter uma tabelinha lá, que você pode até fazer isso, mas depois que vira rotina, que é a tal história, já não funciona mais. A rotina mata, né, João? Nossa Senhora! Por isso que muita gente separa um casamento, um namoro. Porque sabe que, por exemplo, ele namora. O que vai acontecer? No sábado vai chegar aqui às 7 horas, às 7h30 vai pedir uma pizza, às Netflix. 8 nós vamos comer esse título. Netflix. Aí que nós vamos... Sábado que vem de novo, às 7 horas. Aí você fala, cacete, é uma rotina na minha vida. Aí, quando muda das 7 para 5h30, né? Não, a gente precisa... E aí volta como arrependido, e aí né? enche o saco, aí você chuta o pinico, aí você fica uma pessoa inconsequente e você vira uma pessoa infeliz. Aí o que causa? Aquilo que você comentou, meu amigo. Estresse,
depressão, um monte de doenças que até agora ninguém sabia administrar, não sabe ver. Eu, infelizmente, tive uma experiência pessoal na família que eu fui ver uma coisa no interior, uma papelada de família. Quando eu vi lá no cartório, tinha o nome de todos os meus familiares. E na época, que isso daí deveria ser 1960, 70, o pessoal, com muito menos recurso, fazia muito mais que nós hoje, que temos carro, que temos casa, que temos internet. Hoje nós não fazemos nada, nós temos tudo, e tudo nós temos medo de fazer. Não dá tempo, não tem dinheiro, eu tenho que guardar dinheiro para fazer tal coisa, isso aqui. Sabe, o pessoal, se você para e pense na tua família, investiga. O pessoal ia de ônibus, ia de trem, fazia viagens, a família se reunia. Hoje, por exemplo, que nem aqui, acho que eu até comentei, se eu vou na casa do Jefferson, eu faço o seguinte: alô, Jefferson, você vai sair? Posso ir na sua casa? Eu estou indo. Um estresse total. Aí desligo, aí eu vou. Eu não tenho mais a cara de pau não. A felicidade de curtir a surpresa. Oi, Jefferson, cheguei na tua casa. Vamos aí bater um papo? Cadê isso? Cadê? Por que a gente está buscando tantas alternativas de escape se nós não sabemos administrar isso? Atenção, passageiros. Se acomodem confortavelmente. O que o João está falando, eu levei aqui muito na parte do autoconhecimento, né? Exato. O conhecimento em geral da família, como você falou, mas o autoconhecimento para você criar os métodos e como é muito particular, né? Cada um tem a sua história, a sua questão ali, é entender que você precisa do ócio e se conhecer para poder estabelecer aí um método e uma forma de melhor viver, digamos assim. A gente trouxe um tema agora que vocês já comentaram aí, mas é o ócio do momento, que são as redes sociais, né? Eita, nós agora vai, hein? Eu falo por experiência própria. A gente passa horas, né, no Instagram, TikTok, Twitter, entre outras redes aí. E grande maioria da população como vive hoje, gasta muito do seu tempo hoje assim. E a gente queria saber a opinião de vocês sobre esse tipo de ócio. Quais são as consequências e os cuidados que a gente deve tomar para que o ócio criativo não seja transformado naquela preguiça que em nada acrescenta e pode se transformar em comodismo? Eu acho que se eu puder, por favor, começar, porque assim, é um assunto meio polêmico, em especial. Então, vamos lá. Eu acho que existem momentos e momentos. Eu acho que a grande ferramenta que os celulares desenvolveram, porque nosso grande entretenimento está nas nossas mãos, né? E o nosso pior inimigo também está nas nossas mãos, né? Então, a revolução das máquinas já começou, né? E a gente ainda não percebeu que a gente está sendo dominado. Mas isso já começou. Mas uma das grandes ferramentas que eu utilizo muito é o limitador de horário. Então, os celulares que tem aí, você coloca 1 hora máximo de ficar em uma determinada rede social. E graças a Deus, uma coisa que eu faço eu só consigo administrar uma rede social. Eu não tenho habilidade nenhuma para administrar mais que 2. Tem as outras? Tem. Deixa lá. E uma só tenta concentrar ao máximo, né? Acho que existem uma coisa que é importante, especial para quem mora longe, a forma de utilização de alguns momentos. E quando eu falo, por que eu estou falando de morar longe? Aqui em São Paulo, por exemplo, geralmente a gente mora nos extremos e trabalha no centro ou em alguma área mais concentrada, Paulista, Berrini, enfim. Geralmente é isso que a gente faz, né? E um grande momento de utilização dessas redes sociais é o período de transporte e deslocamento, né? Então, alguns estudos recentes aí tratam bastante dessa questão do lazer em deslocamento. O que a gente faz durante aquelas horas que a gente está indo para um determinado local. Isso ajuda e facilita muito esse desenvolvimento desse ócio criativo. Eu acho que é o momento mais apropriado para a gente discutir esse momento de deslocamento. Então, a gente tem, 1h30, onde a gente pode tirar foto, ver como é que está um amigo, ler um livro. Isso era algo que acontece muito.
não sei a experiência que vocês têm com transporte público, mas é algo fascinante de ver como as pessoas amam ler em transporte público. Eu acho isso muito louco, primeiro, porque geralmente muita gente passa mal, né? Tem esse porém aí também. Mas a quantidade de pessoas que conseguem ler, e quando eu fazia ensino médio, eu fazia em Mogi das Cruzes, então a gente pegava 45 minutos de trem. E como eu amava aquelas pessoas que tinham a habilidade de abrir o jornal, dobrar o jornal e redobrar o jornal, para ler exatamente aquele trechinho da matéria, e elas redobravam, e aquilo era maravilhoso, porque não tinha espaço para acontecer. Mas esse grande momento, e isso foi transformado hoje para uma tela de celular, né? De que forma a gente consegue acompanhar, de que forma que a gente consegue fazer. Mas tem o contraponto, que eu acho que, para mim, uma das grandes coisas importantes o excesso é horrível em todos os sentidos. Quando a gente coloca um excesso demais, então... E algumas coisas acabam sendo surreal, porque a gente não consegue acompanhar a velocidade como as coisas mudam em alguns momentos, né? Então, um exemplo bobo para vocês. Numa visita agora recente numa mesquita em Istambul, na hora que a gente estava saindo, estava um trânsito absurdo de pessoas para sair da mesquita. E aí ninguém entendia por que estava aquele trânsito de pessoas, porque não tinha muita gente naquele espaço. E aí a gente percebeu que tinha um guarda brigando com 3 meninas que estavam fazendo uma dancinha de TikTok em frente à mesquita. E aí, todo mundo travou assim, e aí você fica pensando, não é o local adequado para fazer isso e tudo mais, só que é uma nova geração que não necessariamente entende a gravidade ou o erro que elas estão cometendo. Então não adianta a gente também chegar e falar assim, você está errada, não. Porque às vezes é por uma questão cultural mesmo, que é um pouco do que a gente já comentou, de não saber se aquilo é bom ou ruim e perder a noção de espaço e de tempo, né? Quantas vezes a gente está andando por algum parque, passeando com algum cachorro e está olhando para o lado e vê alguém fazendo aquelas dancinhas de mãozinha para lá, mãozinha para cá, e a gente fala assim, mas caramba, por que será que eles estão fazendo isso? E a gente esquece que em algum momento aí, nos anos 80, 90, para quem participava de baile, naquelas épocas, daqueles bailes de... Não era bem um baile funk, mas baile soul, tinha os passinhos também que o pessoal fazia, né? E sempre tinha aquela questão de, aquela dança em conjunto sempre chamava mais atenção do que uma dança individual. E também era um jeito da gente chamar a atenção das meninas, dos meninos, enfim. Então, essas questões das redes sociais, a gente precisa ter um certo controle, né? De que forma que a gente utiliza e como isso é utilizável, né? Acho que eu falei demais, gente. Perdão. Imagina. João? Oi, não, é que eu estou pensando que tudo que é extremo não é bom. Você ser muito malvado não é bom, você ser muito bonzinho não é bom. Eu acho que é complicado comentar sobre, vamos chamar assim, o celular, em vez de falar só de rede, que o celular tem um monte de coisa lá dentro. Só que tudo que é novidade chama atenção. Tanto é que hoje não tem idade para você mexer no celular. Vai desde pessoa de 100 anos a pessoa de 10 anos de idade. Agora, a carência está aí na cara. Que nem o Felipe apontou, a pessoa parando para ver a dancinha. Mas o povo sempre foi curioso, sempre foi fofoqueiro. Tanto é que você vai na estrada, o carro encostou no outro, não é que bater encosto, tu não vai devagarzinho para ver se não caiu nenhuma cabeça, se tem um braço inteiro. E agora a gente filma também, né? Então, você vê, acho que, na verdade, nós estamos passando uma coisa muito perigosa e nós não estamos sabendo administrar. Que nem eu comentei uma bate-papo aí, etc. Todo mundo em sala de aula no telefone. Aí, lógico que eu não sou besta, porque a gente não quer passar vergonha, eu comentei com meus colegas de trabalho, falei, olha, na minha aula, o pessoal está muito mexendo. Acontece com vocês? Acontece, que não, já pensou que não, se acontecesse só comigo, eu ia falar, porra, minha aula é uma bosta. Então, por isso que o pessoal vai procura alternativa. Aí, eu, muito inocente por e besta, porque nós somos inocentes por e besta, fui falar com o reitor. Falei, olha,
acontece essa situação, tal. Eu falei assim, não tem nada que a gente possa fazer. Sabe o que ele falou? João, deixa quieto, porque o que nós vendemos é o portal. E é um portal porque ele vai acessar pelo celular. Questiono eu. Você acha que o aluno está perdendo tempo em aula, vendo rede da faculdade? Confia. Aí, sabe o que você faz? Você cede. Eu virei as costas, apertei aquele botão vermelho. Sabe qual que é o nome, né? Não é bem Big Brother, é aquele que começa com PH. E nós fomos embora. Sabe? Você fica vendo. Agora, é triste do jeito que está o negócio. É um negócio legal. Eu sou usuário também. Eu sou usuário e, às vezes, eu percebo também que eu não tenho controle. É que nem aquela história. Vamos visitar a avó, que a avó não está bem. Vai a família toda. A avó sentadinha lá na cadeira, no canto, e todo mundo no celular. Nem para um conversar com o outro. Agora, sabe o que está faltando? Aquilo que a gente precisa. O toque. Exato. O olhar. Exato. E a máquina nunca vai fazer isso. É legal usar a máquina? É. Só que nós não estamos tendo devido controle sabendo usar isso. Porque ele é novidade. O dia que a poeira baixar, que estabilizar, talvez a gente vai saber fazer isso. Hoje, infelizmente, cai na falsa companhia, que nem todo mundo posta, na verdade, não é segredo para ninguém, sempre posta que está viajando, que está bem, que eu sou bonito, que eu sou legal, que olha como eu sou bacana. Eu vendo a imagem, mas no fim, eu sou uma pessoa sozinha, uma pessoa triste, uma pessoa sem roda de amigo, que se apertar o meu, não tem com o que recorrer, porque eu estou aqui. É muito triste. Se a gente... olha, só que eu não quero continuar nesse assunto, porque eu acho que a nossa reunião ia uns 3 dias seguidos e encher de polêmica. E cada um de nós aqui, Felipe, Jeff, Bárbara, ia ter uma opinião. Ia ter uma opinião, ia ter um parecer, e eu acho que não ia chegar numa conclusão tão rápida. Por quê? Nós não íamos ter uma coisa, nós não íamos focar. É que nem defender um TCC. Se você não foca, você espalha, você espalha, você espalha. Então, e aquele negócio. E ao invés, na verdade, isso não é um ócio, é tapear minha mente. Eu não torno-me criativo. Porque também mexer no celular, ele não se torna um ócio, ele se torna aquilo que nós já conversamos, rotina. Exato. Acho que esse é o grande momento de eu fazer uma reclamação pública, porque eu não vejo ninguém falando sobre isso, mas como eu odeio, com força, ir num restaurante ou comer e tem aquela pessoa que precisa tirar aquela foto estranha para o Instagram, que o prato tem que estar maravilhoso, o contexto da... Gente, eu só quero comer, eu saio de casa para comer, eu não saio de casa para tirar foto. Era só isso, desculpa, gente. Mas aquilo, é ostentação. Ver se é ostentação, sabe? Nunca sai, quando você precisa fotografar, precisa mostrar. Que nem, eu acho que em muito breve vai ter um pânico de cirrose no planeta, porque não vejo uma foto sem um copo de bebida na mão. Errado não está. Quem é homem é cerveja. Menina com aqueles coquetéis bonitos, cereja, tal, mas sempre com bebida, sempre com bebida. Será que para eu ser feliz, eu tenho que sempre estar com uma bebida na mão? E João, só num bate-bola com você, trazendo alguns dados, em especial dessa questão de lazer virtual e tudo mais, alguns dados e curiosidades, né? Eu tenho um amigo que trabalha como professor de educação infantil, né? Ele disse que uma das coisas que ele tem que parar algumas aulas para ensinar as crianças a pegar numa caneta, porque elas não têm habilidade manual de pegar numa caneta, porque os dedos que usam são os polegares que segura no celular, né? Então, é uma das coisas que a gente para pensar e fala assim, meu Deus do céu, mas de que forma que isso tá tomando, que rumo está tomando isso, que a gente não escreve mais no papel, né? Uma coisa que muitos me julgavam na faculdade, que eu adorava andar com meu caderninho debaixo do braço.
Nossa, como eu adorava andar com meu caderninho debaixo do braço. A galera, mas você não descobriu o notebook ainda? Eu falei, gente, se eu pegar o notebook, eu vou fazer qualquer coisa, menos o que eu deveria estar fazendo, né? Então, é esse tipo de curiosidade que a gente tem aí no nosso dia a dia que a gente precisa ir se adaptando também. A gente, como professor, a gente sabe, né? Se a gente não se adaptar e dar aquelas 2 horas de aula com PowerPoint, em algum momento, alguém Não vai me perder fale a em atenção. PowerPoint. Não me fale em PowerPoint, porque, Sim. para mim, até, inclusive, essa bosta de PowerPoint, muita gente quer fazer daquilo uma apostila. Sim. E aí, Sim. além de fazer aquele negócio como uma apostila, o neguinho fica lá anotando. Daí fala, professor, você manda para nós depois, no final da aula? Isso. Gente, as pessoas estão usando as ferramentas de forma errada, porque o Exato. PowerPoint ele tem de ser um lembrete. Quem tem de ser o show desse PowerPoint sou eu, Exatamente. não o PowerPoint. É. E encher de escrita, que nós, como telespectadores, quando vê aquilo, não vê a hora que chega a última palavra daquele texto enorme que está escrito lá para mudar de slide e acaba aquele negócio. Exato. E quando acende a luz, o olho está inchado. Sim. Sabe? Então, usa as ferramentas de forma errada. Por isso que eu expliquei isso. Todos nós estamos usando as ferramentas de forma errada. Nós não estamos acompanhando uma com a outra. Que nem, por exemplo, você querer ensinar a criança a ler, falando pata é pá, pata é pé, pata é pu. Porra, o cara com 2 anos de idade já leu o iPad dele. Você vai no shopping, qualquer um da vida, você já vê nenê com um iPad no carrinho de bebê lá. Galinha pintadinha. Galinha pintadinha trincando já. E outras coisas mais. E aí você vai querer que o cara vai aprender, ele fala, puta saco, eu estou aqui na escola para aprender, vou aprender pata é pé, mequemé. Sabe, a questão de nós realmente nos alertarmos. O que nós precisamos aqui quer não achar que somos dono da bola. Que todo mundo que faz alguma coisa, você acha o proprietário, o dono daquilo, o doutor daquilo, sabe? Nós não queremos, sabe o que é? É aprender, é assistir. E é querer, sabe o quê? Ouvir. Que escutar, todo mundo escuta, a não ser que nasce com esse problema físico. Mas ninguém quer mais ouvir. Ninguém quer mais assimilar. E só rapidinho, algo muito legal que eu faço, assim, ser professor também é ter uma pitada de sadismo. E eu, às vezes, adoro ser sádico. E uma das coisas que eu faço, que eu amo fazer, na hora que eu vou pôr o slide lá, eu coloco 240 slides no PowerPoint. Só que dos 240 slides que tem no PowerPoint, eu uso 5. Só que na hora que a pessoa abre aquele PowerPoint e vê 240, fala assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E aí, o pessoal, para quem eu já dou aula há mais tempo, já sabe que eu brinco sempre com essa questão, né? E voltando naquela questão da pergunta que vocês falaram de como utiliza essa questão da pausa também, né? Eu tenho um acordo no primeiro dia de aula com os meus alunos. Eu falo assim, vamos fazer um acordo. A aula tem 2 horas, eu vou dar 40 minutos de aula e eu preciso da atenção de vocês em 40 minutos. No primeiro minuto eu vou dar o resumo da aula, nos últimos 10 minutos eu vou dar o resumo da aula. E aí eu sempre falo no final assim, se você não prestou atenção no que eu falei, preste atenção agora. Claro que com menos detalhes, com menos riqueza de questões, mas assim, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Tem alguns estudos que falam que hoje em dia você tem 15 segundos para aprender a atenção de uma pessoa. Gente, 15 segundos para você aprender a atenção de uma pessoa é muito pouco. 15 segundos a gente mal e mal consegue respirar direito, né? Fazer um ciclo de respiração não dá em 15 segundos. Então, é um desafio, né? É um desafio, ser professor. Exatamente. Hoje em dia é um desafio. Exatamente. Nós estamos chegando ao final do nosso voo, mas antes, para nós finalizarmos, vamos voltar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né? Nós estamos chegando no fim da pandemia, né? Bem próximos disso, Será? graças a Deus. Esperamos, né? Estamos Amém, né? por isso. Vocês acham que, após a pandemia, essa parte da rotina de trabalho vinculado ao ócio criativo, né, ao estímulo de trabalhar, por assim dizer, corretamente, ou estimulando a criatividade,
vai melhorar? Olha, Isso. minha opinião é que melhora se a pessoa quiser. Porque existe até aquela história que tem pessoas que não têm assim recursos de adolescência de trabalhar numa boa escola, e papapi, papapá, pipapapi, papapá, porém, ele tem talento e esforço, porque o esforço é 99, o talento é 1. Então, ele tem que ter isso daí. Agora, se ele não quiser, ele não vai a lugar nenhum, porque só é criativo, todo mundo sabe, se tem repertório. Se não tem repertório, você não é criativo nada. Então, mas como vai ter repertório? É lendo, escrevendo, curiosidade, fazendo pesquisa e infinitas coisas. Eu vejo o seguinte, eu aprendi, foi até com um aluno meu, que esse é uma grande verdade, que as oportunidades diminuíram. Então, o seu esforço tem que ser maior. Agora, se você ficar na base da acomodação, você está ferrado. Você está ferrado porque hoje, aquela história do nosso papo de agora, de mercado de trabalho, a grama acabou. Só vai ter aonde ir quem realmente tem um diferencial, que mostrar uma coisa bacana, que mostrar uma coisa legal e que realmente traga algum retorno. Senão não vai ter. Não tem como, porque tem os olhos bonitos. Volta uma série de coisas que nós batemos um papo aqui, que precisa juntar, que nem a história do 15 segundos, que nem tem pessoas que querem fazer, é aquilo que é, se ilude, eu tenho faculdade e vou conseguir emprego. Mentira! Eu vou fazer um cheio de balões caindo, nego pelado dando tchau, que eu vou conseguir pelo meu currículo. Mentira! Então, cai na história do 15 segundos. Ele tem que fazer uma frases que quem está lendo pilha de currículo, e que tem alguma frase, alguma coisa, que em 15 segundos chame a atenção porque ele lê o currículo todo. Então, são artifícios que você vai encontrar, mas só que você tem de pegar, fazer pesquisa, correr atrás, ter bom gosto, e cair no gosto de todo mundo. Agora, o mercado vai ser isso, e vai exigir cada vez mais. Agora, se você não quer, que nem tem pessoas assim, eu não vivo a função do capitalismo, eu estou pouco me ligando para os outros. Você está pouco se ligando? Como que você compra calça? Como que você compra uma camisa? Você tem de ter recurso. Falar que é fora do sistema é uma coisa fácil de falar, muito fácil. Agora, você tem de trabalhar, você tem de correr atrás, você tem de fazer pesquisa, tem de ralar. Mas tem de ralar e tem de saber dar o seu tempo, que é o famoso ócio. Tem de saber dar o seu tempo, porque você tem de entregar qualidade. Não adianta entregar só quantidade. Quantidade qualquer um faz. O que você tem de diferente que eu quero que você trabalhe para mim? O João praticamente matou a pau tudo que tinha para falar. Eu acho que a única questão que dá para acrescentar, eu acho que assim, a pandemia ela veio num momento que assim, a gente teve que se adaptar por necessidade, né? Então, a gente conseguiu ver o que funciona e o que não funciona naquele determinado momento. Então, por mais que as pessoas falem a pandemia foi horrível, infelizmente, eu tenho que falar que a pandemia trouxe algumas coisas boas para a gente. E não tem como não falar sobre isso. Então, por exemplo, a gente conseguiu fazer com que milhares de pessoas no Brasil criassem uma conta digital, porque foi uma necessidade que a gente tinha. E são países que são super desenvolvidos e demoraram anos e anos para conseguir fazer essas determinadas coisas, né? Então, por exemplo, algo que mexa com o mercado de trabalho, eu acho que o home office veio para ficar. Se ele não veio para ficar todos os dias, pelo menos uma parte da semana, é importante ter aquele home office, onde você tem um espaço com a sua família, você tem um espaço de desenvolvimento, de brincar com o seu cachorro, de conseguir fazer as suas coisas, aquelas 2h30 de deslocamento, que você vai até o trabalho, você já ganhou, você precisa... Também não vamos exagerar, né, gente? Não vamos acordar, já ligar o computador e não sei escovar os dentes, nem tomar banho. Sim, o mínimo também é aceitável, mas é deixar a pessoa livre para fazer aquilo que ela gostaria de fazer, né? Então, a gente tem algumas empresas aí que já estão adotando um sistema assim, tem 7 dias na semana, você trabalha 5 dias, um dia presencial, um dia de home office, outros 3 você faz como você achar melhor. Porque tem gente que literalmente não odiou estudar
em uma plataforma virtual, para mim, é a morte, gente. Desculpa, mas é muito difícil manter a concentração quando você tem 1 bilhão de coisas que tiram a sua concentração. Então, uma coisa que eu aprendi na pandemia, por exemplo, eu trabalho melhor das 11 da noite às 6 da manhã, porque é o horário que está todo mundo dormindo, eu tenho um silêncio absoluto, tá eu e meu cachorro aqui, ele olhando para minha cara do tipo, vai dormir para que eu possa dormir, e a gente fica nessa troca, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse privilégio de escolha também, né? Mas eu acho que uma das grandes vantagens que veio da questão da pandemia é esse home office, e as empresas também entenderem a necessidade, e, de novo, a particularidade de cada pessoa, né? Porque tem gente, por exemplo, que odeia ficar em casa, gente. Tem gente que se vê a quantidade de gente que separou durante a pandemia porque não aguenta ficar no mesmo espaço com sua esposa, com seus filhos, enfim. Eu tenho um amigo, obviamente eu não vou revelar o nome dele, porque é sacanagem também, mas ele fala que durante a pandemia ele se prontificava a ir na empresa fazer qualquer coisa, porque era um momento de paz que ele não tinha dentro da casa dele, com os filhos, com as crianças, com a babá, com não sei o quê. Então, assim, cada um tem essa particularidade. Mas o que o João comentou, acho que para mim é o principal. A gente precisa entregar da mesma forma aquilo que a gente se propôs a fazer, com maior eficiência e com maior eficácia. Como a gente mede eficiência e eficácia? Pela produtividade da pessoa. Então, ela é mais produtiva em casa? Ela é mais produtiva no trabalho? De que forma que ele faz isso? E aí a gente volta no que a gente comentou lá no começo também, de não adianta eu colocar uma meta mirabolante, né? E falar assim, a pessoa vai se matar para fazer aquilo, porque muitos amigos, e provavelmente vocês conhecem muita gente que faz isso, que bate o ponto eletrônico e continua trabalhando como se não houvesse amanhã, porque tem milhares de demandas que precisam ser entregue o mais rápido possível, né? Então, a gente tem esses contrapontos aí do lado benéfico e do lado maléfico de como a pandemia veio para essas questões de mercado de trabalho também. É uma verdade. E agora aí o mundo pós-pandêmico vai mostrar para gente, né, como vai acontecer as coisas e se o ócio realmente a gente vai entender melhor sobre ele finalmente, né? A gente vai valorizar mais ele. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. E a gente chama vocês de novo para conversar daqui a um tempo, então. Fechou. Chegamos ao final. A gente gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados aqui, né? O Felipe Romano e o João Vaz. Muito obrigada por esse bate-papo e por todas as dicas valiosas que vocês deram para a gente. E a gente espera que esse conteúdo tenha agradado a todos os nossos viajantes. Não saia da janela e aguarde nosso próximo podcast.